Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Eu espero que esteja tudo bem com vocês, né? Nesse dia. E é mais um privilégio estar aqui podendo falar ao teu coração nesse momento, né? Que nós estamos atravessando, tanto nas nossas vidas individuais quanto no mundo inteiro, né? Essa pandemia, essa loucura, todos ainda presos dentro de casa, todos nós queremos sair, né, buscar um ar livre, buscar um momento ao sol, né? Mas as coisas não são muitas vezes como nós queremos, né? Hoje eu estou aqui para bater um papo com vocês, né? Essa ministração que eu vou fazer aqui é mais um bate-papo e contar da experiência ao qual eu tenho vivido, eu e a minha família, ao qual eu tenho passado nesses dias. E tenho recebido algumas mensagens, uns textos, outros falados, WhatsApp, enfim, muita gente escrevendo, me ligando, conversando comigo, pelo momento que eu estou passando, atravessando na minha vida, né? Para aqueles que não sabem, que estão assistindo esse vídeo agora, pode ser que porventura você tenha entrado aqui no canal e não esteja sabendo o que está acontecendo. Faz mais ou menos uns 20 dias, mais ou menos, que eu perdi a minha mãe e 10 dias atrás eu perdi o meu pai. Mais ou menos então entre aí os seus 20 a 25 dias que eu perdi os dois de uma forma só. Meu pai morreu de infarto, a minha mãe morreu exatamente 10 dias depois dessa doença que está assolando o mundo. E, enfim, eu tenho travado também uma luta juntamente com a minha esposa. Desde dezembro do ano passado, ela tem alguns diagnósticos e nós corremos atrás esse ano com mais afinco. E ela foi diagnosticada com um tumor. Ela vai passar por uma cirurgia. Ela ainda não fez essa cirurgia e nem ela está conseguindo fazer. Nós estamos com todos os exames prontos por causa da pandemia que assola o mundo, né? Os hospitais estão lotados. Enfim, muitas pessoas têm olhado para esse momento, né, de correria. Os meus pais, eles já tinham a sua idade avançada e cumpriram a carreira deles, né? Então, fora isso também, nós perdemos no mesmo dia da minha mãe, perdemos nossa irmã querida ali, a irmã Cida da igreja, morreu no mesmo dia que a minha mãe. Então, foram dias muito difíceis, né? A Cida era frequentadora assídua ali do estudo de quinta-feira e uma mulher de excelência que vivia com o seu caderninho de anotações, o seu caderninho de intercessão, ao qual ela anotava o nome de todos aqueles que precisam de oração, e nós juntos ali como igreja, com aquele grupo maravilhoso ali das quintas-feiras, nós oramos juntos antes de começar o estudo. Enfim, pessoas queridas, pessoas maravilhosas que têm sido assoladas nesse momento, né? E uma pergunta que muitos têm feito para mim, né, nesses dias, ao qual encontro com pessoas, com amigos de infância, amigos de outras denominações, amigos, enfim, em comum, que não tem o lado religioso ligado comigo, parentes, enfim, são várias pessoas dizendo a mesma coisa, que as pessoas olham para mim e falam assim: Pastor Giba, como que você tem suportado esse momento que você está passando pela sua vida, você e sua família, como é que vocês têm aguentado passar esse momento tão difícil? E alguns comentam comigo: eu acho que eu não suportaria. Né? Tanto sofrimento, desses acontecimentos que... porque não é fácil, não teve velório nenhum deles, mas fora isso, o sofrimento que houve, um momento dessa pandemia, de não poder
estar junto, abraçar, de ter um momento, a família não pôde se reunir. Enfim, são vários e vários acontecimentos, sofrimentos e exames que nós estamos fazendo, hospitais que nós estamos correndo atrás e tantas outras coisas, né? E muitos perguntando, como é que você tem aguentado? E alguns irmãos na fé falaram algumas coisas para mim assim, né? Mas eu trato com o maior amor e carinho, né? Porque esses irmãos, muitas vezes eu vejo que, infelizmente, eu tenho que falar dessa forma, mas muitas pessoas rasas na fé, que não têm um conhecimento da palavra, não têm um conhecimento da profundidade do Evangelho. E muitas vezes perguntam, como que você está aguentando? O que está acontecendo? Como que você está suportando tudo isso? Eu falo, meus irmãos, eu, na minha pessoa, por mim mesmo, eu olho para dentro de mim e muitas vezes, maioria das vezes, eu não encontro forças humanas. Mas eu conheço alguém, eu conheço o Espírito Santo. E ele é chamado na Bíblia de o Consolador. O Consolador. E ele tem me dado forças. Ele tem sustentado não somente a mim, mas a minha família. Ele tem sustentado todas essas circunstâncias na presença dele, me fazendo lembrar dos versos, me fazendo lembrar da palavra do Senhor, me fazendo lembrar de todas as passagens bíblicas, de todos os acontecimentos, me dando orientações, falando ao meu coração. E eu me lembrei de um texto, nesses dias estudando, olhando para a palavra de Deus, que está, eu me deparei com esse texto que está em João, no capítulo 16, que o tema do texto, do começo do texto do capítulo 16, chama-se A Missão do Consolador. A missão do Consolador. E qual é a missão do Consolador? E diz assim a palavra de Deus: tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Olha, para que vocês não fiquem ofendidos, para que vocês não fiquem chocados, para que vocês não fiquem indignados. Eu tenho dito tantas coisas, entendeu? Porque ele vem tratando no capítulo 15, que ele fala assim, olha, o servo não é maior que o seu senhor. Olha, momentos difíceis vão vir, mas eu tenho que ir para o Pai. Vocês têm que conhecer aquele que me enviou, e se eu não for, vocês não vão receber a presença, o Espírito dentro de vocês. E ele continua no verso 2 assim, eles vão expulsar vocês das sinagogas. Quer dizer, são pessoas que vão ser expulsas das próprias igrejas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso fazer tributar culto a Deus. Ele julgará, está fazendo a coisa certa. Quer dizer, são momentos de perseguição, são momentos de angústia, momentos de perseguição, de loucura, momentos de exatamente sofrimento, que todos do povo de Deus, todos os irmãos, passariam em suas vidas. É o que o Senhor está falando. Mas olha, a missão do Consolador, a missão do Espírito Santo é vir consolar. No verso 12 do mesmo capítulo 16 diz assim, tenho ainda muito que dizer para vocês. E ele vai relatando as coisas, mas vós não podeis suportar agora. Se Deus chegasse para nós e dissesse tudo aquilo que nós vamos passar, acho que a gente não ia aguentar. Mas no momento que nós estamos passando, o Senhor vem e consola. O Senhor diz, eu não perdi o controle das coisas, filho. Eu tenho tudo na palma das minhas mãos. Continua firme. Continua, filho. Arrependa dos seus pecados, mas continua nesse caminho. Se você fez alguma coisa errada, filho, volta, arrepende e continua. O Espírito Santo vai nos dando as diretrizes. O Espírito Santo vai nos consolando. E é engraçado que esse capítulo, no capítulo 16, que nós estamos aqui de João,
ele fala dessa missão do Espírito Santo. Olha o verso 4, o que nos diz. Ora, essas coisas vos tenho dito, para que quando a hora chegar, a hora do momento da angústia, a hora do momento da tribulação, a hora do momento do dissabor, do sofrimento, olha o que ele diz. Vos recordeis. Isso que significa? Eu quero que vocês recordem, que vocês tenham na mente de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Hoje, quem faz parte da igreja, do Senhor na face da terra, quem tem controle da noiva é Jesus Cristo. É o Espírito Santo dele. É ele vivendo em nós, que nos ensinaria a passar por todos esses momentos. E na vida do cristão existem sofrimentos. Nós não recebemos aí uma blindagem especial, nós não somos pessoas que vivem numa redoma de vidro. Nós passamos por tribulação, sim. No final desse capítulo 16, no verso 33, é um verso muito conhecido que diz: estas coisas vos tenho dito para que tenhas paz. Pastor Giba, como é que você está passando esse momento? Triste, sim, mas com paz no coração. Porque o Espírito Santo vai guiando todas as coisas. Vai falando, filho, é por aqui. Filho, faz assim. Filho, você errou. Volta, conserta. Filho, age por aqui. Para que tenhas o quê? Paz. Paz aonde? A paz do mundo? Não, a paz em mim. Jesus diz. No mundo, nesse sistema do mundo, nesse viés do mundo, nessa estrada que o mundo lhe propõe todos os dias, nessas coisas que parecem ser bacanas, legais, nesse mundo, passais por quê? Por aflições. Mas tem de bom ânimo, não perca o seu bom ânimo. Tenha um ânimo voltado em Jesus, porque eu venci o mundo. E essa palavra aflições, meus irmãos, ela nos denota, sabe o quê? Pressão. Ela, opressão, estresse, angústia. Crente passa por angústia? Sim. Crente passa por opressão? Sim. Por estresse? Sim. Por tribulação, por adversidade? Sim. Aflição significa tudo isso. Mas nós temos a paz que o mundo não pode nos dar. A paz que está em Jesus Cristo, que é a missão do Consolador trazer aos nossos corações. É a missão do Consolador. E olhando para a palavra de Deus, como eu disse para vocês, né? Porque muitas vezes nós nos achamos o quê? Privilegiados por conhecermos o Senhor, por termos o Espírito Santo, e acharmos que crente não passa por tribulação. Passa. Nós não vivemos, como eu disse para vocês, blindados dentro de uma redoma de vidro. Nós não somos poupados dos sofrimentos. Os sofrimentos estão em todo mundo. Existem várias e várias pessoas, outros irmãos também passam pelos mesmos sofrimentos. E isso que eu estou dizendo para você é bíblico. Lá em 1 Pedro 5, no verso 9, lá diz, dá uma lida lá, que os mesmos outros irmãos estão passando por o mesmo que nós estamos passando. Outras famílias estão sofrendo aquilo que nós estamos sofrendo. Nós não somos escolhidos e Deus fica lá no céu olhando e falando, quem que eu vou ferrar hoje lá na terra? Eu vou ferrar aquele. Não é dessa forma. Ao contrário, a palavra nos diz que nós temos que ter alegria por passar por provações. Alegrias. Eu vou ler esse versículo depois que está lá em Tiago, um pouquinho mais para frente com você, mas eu fico me lembrando e olhando para a palavra de Deus, como que você aguentou? É simples, é só olhar para a palavra e ver a vida dos apóstolos, a vida dos servos do Senhor Jesus, a vida daqueles que já passaram, já estão na eternidade com o Senhor. A Bíblia mostra todas as coisas. Entendeu?
E as aflições que eles passaram, essa pressão, esse estresse, essa angústia que eles passaram, essa adversidade e sofrimento, que estão todos eles registrados na palavra de Deus. Então, quando eu conheço a palavra, quando eu conheço a Bíblia, quando eu conheço os textos bíblicos, o Espírito Santo pode me lembrar: filho, olha aquela passagem, olha filho, você não é o único, você não é o escolhido. No mundo você passa por essas aflições, por esse estresse, você passa por essa pressão, filho. Você passa por todo esse sofrimento, sim, filho, você vai passar. Pastor Giba, e quais os casos que você se lembra? Eu lembro de alguns. Eu posso citar para você, dá uma lida no livro de Atos dos Apóstolos. Dá uma lida aí no livro de Atos dos Apóstolos, você vai ver lá no capítulo 7, nos versos 58 a 60, do primeiro mártir, Estevão. O Estevão, ele foi escolhido para ser um diácono na igreja. Se você voltar um pouquinho no capítulo 6 ali, mais ou menos pelo verso 5, você vai ver que Estevão, ele foi escolhido porque ele era um homem cheio do Espírito Santo. E mais para frente ele está ali pronto para ser o quê? Apedrejado. E ele olha para o céu naquele momento de angústia que vai passar pela morte. Ele olha para cima, abre os seus olhos, olha para cima e ele vê quem? Deus e Jesus à direita. Ele fala: estou vendo os céus abertos. Ele sabe que aquele momento é rápido, é passageiro, porque uma glória eterna, uma eternidade na presença de Deus, e gozo, e glória, e alegria, ele vai passar por toda a eternidade. E ele fala: Senhor, não imputa esse pecado na vida deles, porque eles não sabem, eles não conhecem, eles não têm o Consolador na vida deles, lembrando que no mundo nós temos aflições, mas que nós tenhamos o bom ânimo. O bom ânimo é lembrar daquilo que me espera, daquilo que está por vir. Claro que eu fiquei triste com a partida dos meus pais, com a partida da Cida e de outros irmãos que têm sofrido aí as perdas, essas perdas que arrancam pedaços de nós. Mas eu tenho que lembrar de uma coisa: eles ouviram o Evangelho, eles aceitaram a Cristo, eles foram batizados em nome de Jesus, conscientes, um batismo que eles disseram: sim, nós queremos, e hoje eles estão na glória com o Senhor. Outro que passou pelo fio da espada foi Tiago, irmão de João. É do João que escreveu o Apocalipse, que foi o quê? O Tiago, que foi discípulo de Jesus, que foi chamado pelo próprio Jesus, foi passado pelo fio da espada. Foi morto ao fio da espada por Herodes Agripa. Exatamente. E João podia dizer: Senhor, por que o Senhor matou meu irmão? Ele aceitou o seu chamado, Senhor. E os familiares ali, de Tiago, de João, podiam estar falando, chorando e falando: puxa vida, mas por quê? Por quê? Não, porque eles sabem, o Consolador lembra que existe uma vida eterna, que no mundo nós temos aflições, mas temos que ter o bom ânimo. Nós não temos que ficar murmurando, meus irmãos. Nós temos que pregar para aqueles que hoje ainda não aceitaram Jesus, para aqueles que estão titubeando aí na fé, titubeando, andando erroneamente, andando como se fosse casado, aqueles que têm a sua vida totalmente desregrada, nas glutonarias, nas bebedices, né, andando de uma forma totalmente desregrada, sem lembrar do Criador, sem lembrar de Deus, sem conhecer Jesus. É esse que nós temos que nos esperar. Mas aqueles que aceitaram a Cristo estão na glória eterna. Claro que nós queríamos que eles ficassem mais aqui conosco, sim. Mas hoje nós podemos dizer, igual Paulo disse, que eles combateram um bom combate, que eles estão lá na glória com o Senhor. Eles guardaram a sua fé em Jesus, né? E o sofrimento de Paulo, quando nós olhamos para a palavra, a gente acha que é só a gente que passa por tribulação, que é só a gente que passa por angústia, por sofrimento. Não, meus irmãos, não.
Olhemos para a palavra do Senhor. Como eu disse, a missão do Consolador do Espírito Santo é nos lembrar da palavra, nos fazer lembrar daquilo que nós temos aprendido. Agora eu faço um questionamento para a tua vida. Será que você tem lido a palavra? Como que o Espírito Santo vai te fazer lembrar se você não aplica o teu coração na palavra? Ele vai lembrar do quê? Ele não vai vir com uma fórmula mágica e jogar dentro da sua mente. Se você não tem aplicado o teu coração na palavra de Deus, nos ensinamentos, nos versículos, porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele fala: filho, olha para a palavra. Você não é o único filho. Outros passaram por momentos de tribulação. E olha, esse texto que está em 2 Coríntios, no capítulo 1, a partir do verso 4, diz assim: e Ele que nos conforta em toda nossa tribulação. Sabe o que é? Toda é toda. Toda tribulação. Para que podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ele faz-nos passar por tribulação. Ele que nos conforta nessa tribulação, para que nós sejamos instrumentos para consolar os que estiverem em qualquer angústia. Uma ajuda lado a lado. Meu irmão, eu já passei por isso. Eu tenho autoridade hoje para dizer: levanta-te e anda. Eu vou junto, vou caminhar junto com você. E com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. A nossa consolação do Espírito Santo transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, se nós sofremos, é para o nosso conforto e salvação. E se somos confortados, é também para o nosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando-vos com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. Isso é Paulo está dizendo. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis na consolação. Se você está passando por sofrimento, por angústia, você também será consolado. Mantenha o teu coração firme na presença de Deus. Verso 8, porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças. Olha o que Paulo está dizendo aqui. As tribulações, a tribulação que nos sobreveio na Ásia, foram acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Nós vamos morrer mesmo, nós vamos morrer, dessa aqui a gente não escapa. É isso que Paulo está dizendo. Contudo, já que nós mesmos tivemos a sentença de morte, eles mesmos deram a sentença de morte para eles mesmos, para que nós não confiemos em nós. Nós não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita dos mortos. Já estou crucificado com Cristo, agora vivo, não mais eu. O próprio Paulo diz isso. Como eu disse para vocês, meus irmãos, nós temos que ter com o Espírito Santo, estarmos em conexão. Nós estamos vivendo através de momentos difíceis. Eu acredito que nós já estamos vivendo aí no princípio das dores. O Senhor está à porta para vir buscar a sua noiva. Semana passada o pastor Ricardo nos deu um alerta dizendo: conserta a tua vida, mantenha a tua vida em ordem. O Senhor já está pronto. Não deixa para a última hora, não queira pagar para ficar aqui na terra, no meio da tribulação. Não queira passar pelo governo do anticristo se você acha que esse momento está ruim.
Isso não é, isso aqui é mamão com açúcar, preparado daquilo que o anticristo vai fazer nessa terra. Não pague para ver, conserta a tua vida hoje. Não fica reclamando, não pare de murmurar. Qual que é a nossa parte? Orar. A igreja orou, a igreja está orando, a igreja está intercedendo por outros que estão passando por esse momento. Tem muitos outros irmãos entrando em contato comigo dizendo, olha, a mamãe, a titia, a vovó, olha, eu tenho um conhecido, eu tenho alguém no meu serviço que está internado, e nós estamos orando, nós estamos buscando da palavra, Senhor, dê mais uma chance, Senhor, guarda aquele coração. Mas o mais importante é mantenha aquelas pessoas firmes no Evangelho, na graça, na sabedoria e no conhecimento de Jesus. Como eu disse para você, para terminar, eu quero que você abra comigo lá em Tiago, no capítulo 1. E para que você não fique reclamando e achando que você foi sorteado na loteria de um momento difícil na sua vida, que você tenha em mente a palavra de Deus, que nos diz também sobre sofrimento. Em Tiago, no capítulo 1, a partir do verso 2, olha o que Tiago está dizendo. Esse Tiago é irmão de Jesus, irmão de sangue, irmão de carne de Jesus. Ele diz o seguinte, meus irmãos, verso 2, tá? Capítulo 1, Tiago 1, verso 2 diz, meus irmãos, isso significa o quê? Você e eu, outros que são irmãos da mesma fé. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria ou passardes por várias provações. O quê? É isso que você ouviu. Tiago está dizendo, você está passando por provação? Você está passando por várias? Mas olha, tende isso por motivo, porque você vai passardes, você vai passar, é transitório, é passageiro. Tende motivo de alegria, sabendo que a vossa provação da fé, uma vez confirmada, produz o que? Perseverança. Essa provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança, paciência. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Existem diferentes níveis, intensidades, graus diferentes de tribulações e de provações. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, quando nós temos a palavra de Deus guardada no nosso coração, o Espírito Santo vem e lembra da palavra. Filho, filha, tem de bom ânimo. No mundo, nesse momento, vocês vão passar por tribulação. Mas fica firme, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo, filho. Jesus disse, eu venci o mundo e vocês vão vencer também. Se vocês ficarem firmes na minha palavra, se vocês ficarem firmes no meu evangelho, se vocês ficarem firmes. Todas essas tribulações vão gerar fé no coração de vocês. E o momento que eu buscar a minha noiva, momentos que você passar dessa vida para a eternidade, você vai estar debaixo da minha presença todos os dias da sua vida, com gozo, com alegria, sem tribulação, sem lágrima nos olhos, com todos aqueles que são irmãos que já estão na presença dele. Que você guarde essa palavra no seu coração, que você possa saber que o choro é um choro de saudade, mas é um choro de alegria, de saber que esses irmãos estão na glória com o Senhor. O duro é quando nós choramos o pranto daqueles que não entregaram sua vida para Jesus. A dificuldade é quando você não tem uma esperança em Jesus. Eu tenho visto muita gente desesperada, muita gente angustiada, porque não tem um Salvador. Por isso, eu peço para que você, nesse momento,
que você possa guardar a palavra, levar a sério, não ser um crente raso, não se alimente somente de pregações do YouTube, dos domingos, da tua igreja, das lives, mas que você mergulhe na palavra, que você estude a palavra de Deus, porque ela é alimento. Ela é o momento que o Espírito Santo usa para falar com você, para te lembrar todas as coisas que o Senhor já nos alertou. Se você conhece alguém, se você achou que essa palavra foi uma bênção para você, para o teu coração, eu peço que você deixe um joinha no vídeo, porque aí a plataforma ela pode recomendar para outros também, e que você compartilhe esse vídeo. Nosso intuito aqui não é monetizar, ganhar dinheiro, nosso intuito aqui é levar a palavra de Deus, é levar o conhecimento de Jesus, dizendo que Ele é o caminho, a verdade e a vida, que Ele é o caminho para a eternidade. Aceite a Jesus como seu único, suficiente Salvador. Se essa palavra veio de bom grado ao teu coração, compartilhe com outros. E que Deus te abençoe. Vai passar, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.